2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, os que encontraram digam amém. Amém. As escrituras dizem assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Mais uma vez, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, é uma alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos e devemos nos lembrar que, segundo a tradição cristã, neste domingo, obedecendo a calendários de alguns grupos cristãos, rememora-se o momento em que Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. Mas poucos dias depois, Jerusalém serve de palco para um espetáculo totalmente distinto. Aquele que havia sido recebido com glória enfrenta situações de adversidade. E devemos sempre nos recordar, eu glorifico a Deus pela iniciativa do pastor Edmilson de celebrar a ressurreição do Senhor Jesus no próximo domingo, porque eu acredito sempre que há uma deturpação de certas datas. E às vezes a igreja vai abandonando essas datas, né, em nome de um purismo que não faz sentido. E, por exemplo, Páscoa e Natal são datas muito interessantes, porque às vezes elas foram invadidas por outros personagens e às vezes a igreja simplesmente deixa que outros ocupem o espaço e contem. Se nós não contarmos que a Páscoa nada tem a ver com coelhos e chocolates, mas com o amargor experimentado pelo Cristo, a única mensagem que será ouvida será a de coelhos e chocolates. Se não contarmos que o Natal significa que Deus, em sua graça infinita, invade o mundo, a única mensagem que será contada é a de um homem velho, vestido de vermelho, e que serve a interesses que nada têm a ver com os princípios cristãos. E como nessa semana, alguns a chamam de santa, outros a chamam de semana chamada santa, o pastor da juventude, ele sempre dizia assim, a semana chamada santa, nada melhor do que focalizar Jesus Cristo, de modo claro, para que nós possamos compreender aquele a quem nós servimos e aquilo que nós precisamos fazer. Nossa igreja, nossa denominação de um modo geral, tem dado grande ênfase à graça, não é isso, pastor? Nosso bispo tem sempre insistido com os pastores de que é necessário que a igreja redescubra a graça. Mas graça é uma palavra que está no nosso vocabulário. Existem muitas formas de nós definirmos graça. Talvez a mais famosa seja aquela: graça é um favor certinho. Existem inúmeras palavras e várias formas de explicar o que é graça. Essa é uma delas. Existem atitudes que transmitem graça. Existem disposições graciosas. Essas coisas são todas muito importantes, mas elas não são suficientes para que nós possamos compreender o que é a graça. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de 2 Coríntios, ele escreve em um contexto de adversidade para uma igreja. E ele então procura respostas graciosas entre as igrejas que estavam sob a sua influência. A igreja dos Coríntios era uma igreja que estava situada numa cidade rica e a própria descrição que nós temos nos textos bíblicos nos informa que a igreja de Corinto era uma igreja grande, estava se tornando uma igreja poderosa, era uma igreja que tinha recursos, e Paulo objetivava, nesse contexto desse trecho da carta que nós lemos, e dentro desse contexto, ele tinha por objetivo mover o coração daqueles irmãos para uma atitude graciosa para com a igreja de Jerusalém. Jerusalém enfrentava situações de perseguição, de luta e de escassez.
E Paulo tinha o objetivo de levantar entre as igrejas que estavam debaixo do seu apostolado uma oferta que suprisse a necessidade daqueles irmãos. Paulo insiste para com os irmãos de Coríntios, tendo em mente um exemplo que demonstra uma disposição graciosa, mas que só vem como resultado de conhecer aquele que personifica a graça. Paulo cita o exemplo dos macedônios, uma igreja pequena, com poucos recursos, mas que havia se movido em generosidade para abençoar a igreja de Jerusalém. E Paulo então demonstra para aquela igreja de Coríntios, dos coríntios, que a igreja de Macedônia estava respondendo com generosidade. No entanto, essa resposta generosa, ela não vem apenas em função de uma prévia disposição, mas ela vem como consequência de um encontro. E como eu disse, há palavras que definem graça, há atitudes que expressam graça, há atitudes graciosas, mas nenhuma dessas coisas é suficiente para que nós possamos compreender a graça de modo adequado. Para compreender a graça de modo adequado, é preciso olhar para aquele que personifica a graça. E é isso que Paulo faz quando ele insta com os coríntios nos seguintes termos: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não usa palavras, Paulo não usa exemplos de atitudes, Paulo usa uma pessoa para personificar a graça. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, nós lemos: nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Graça não é atitude ou disposição. Graça é o amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Graça é Jesus sendo enviado ao mundo para tirar o homem de seus pecados. Se quisermos saber o que é graça, nós precisamos compreender quem é Jesus e o que Jesus fez. E com esse objetivo em mente, Paulo recorre a duas coisas. A primeira coisa que Paulo recorre é a condição de Cristo antes da encarnação e as suas experiências. A primeira coisa que Paulo vai recorrer é a condição de Cristo antes de sua encarnação e a segunda, sua experiência terrena. O que é que nós aprendemos com a condição de Cristo antes de sua encarnação? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele usa uma palavra que nas nossas traduções bíblicas foi utilizada a palavra esvaziar. Os teólogos usam o termo kenosis. E nós conhecemos essa palavra no seguinte contexto, que mesmo sendo Deus, ele não julgou que ser Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Eu acho muito interessante algumas coisas, porque às vezes a gente fica, e eu acredito piamente nisso, irmãos, nós devemos nos esvaziar de nós. Nós devemos abrir mão de uma série de disposições interiores que há em nosso interior. Mas, às vezes a gente fica assim, eu preciso me esvaziar. E às vezes a gente retém tanta coisa, como se aquilo que a gente está segurando tivesse algum valor. Quando Jesus desnuda o que há no coração do homem, ele diz assim, é do interior do homem que saem os maus desígnios. O profeta já havia nos alertado que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. O nosso coração precisa de fato se esvaziar. E é porque o nosso coração precisa se esvaziar que a gente precisa olhar para Jesus para entender o que é graça e devedores que somos, nos esvaziar. Jesus não precisava esvaziar-se de si mesmo. Sua condição antes da encarnação era uma condição plena. Qual era a condição pré-existente de Cristo? O profeta Isaías, as escrituras dizem, que ele viu o Senhor assentado num trono alto e sublime.
O salmista, em Salmo 104, versículos 1 e 2, descreveu a Deus como sendo um ser grandioso que está vestido de majestade e esplendor e coberto de luz como de um manto. O profeta Ageu nos informa que tanto a prata quanto o ouro pertencem ao Senhor. E o rei Davi afirmou: Teu, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor de tudo, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de todos. Nós muitas vezes nos apegamos e não conseguimos compreender os efeitos da graça. O que é a graça a gente sabe. O que a gente não consegue entender é o tipo de resposta que a graça tem que ter em nós. Por quê? Do que é que nós precisamos nos esvaziar? Nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa razão própria, precisamos nos esvaziar do nosso pecado, da nossa tendência em julgar o próximo, precisamos nos esvaziar de um sentido ou de uma idolatria do eu, que muitas vezes abafa a voz de Deus em nossos corações. Eu preciso me esvaziar, você precisa se esvaziar, mas Cristo jamais precisou se esvaziar. Mas do que ele se esvazia? Ele desce do trono, ele abre mão da riqueza, ele abre mão da glória, ele abre mão de tudo. Quando nós entendemos isso, a gente começa a compreender o que é graça. Por quê? O que é generosidade? Paulo, ele começa o capítulo 8 de 2 Coríntios que lemos e que serve de base para a nossa reflexão, ele começa o capítulo 8 falando da atitude dos macedônios. E ele diz que os macedônios eram pobres, mas que se superaram. Por que os macedônios fizeram isso? Porque eles foram tocados pela graça. A generosidade tem dois lados. Para que eu receba a sua oferta, você precisa abrir mão dela. Para que você receba a graça de Deus, Jesus teve que abrir mão do trono, da riqueza, da glória, da majestade e do esplendor. É por isso que eu sempre dou razão a um teólogo alemão que certa vez usou a expressão graça barata. Ele identificou uma tendência que muitas vezes nos acomete, a de falarmos sobre a graça, mas a de não darmos a resposta adequada. A graça só faz sentido quando ela anda junto com tudo aquilo que Jesus enfrentou na cruz. E aí a gente passa para a segunda coisa para que Paulo aponta. A primeira, a condição pré-existente de Cristo. A segunda, a experiência terrena de Cristo. Aquele que estava no trono alto e sublime, desceu. Em Cristo, Deus concretiza um movimento pré-anunciado. Preste atenção. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, o Senhor diz: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com... Vocês se lembram? Deus está onde, irmãos? O contrito está onde? Deus então faz um movimento descendente. A graça significa que Deus desce do trono, que ele desce do lugar onde ele estava para te encontrar em sua fraqueza, debilidade, fragilidade e pecaminosidade. Deus desce do trono de graça para encontrar com o contrito, com o abatido de coração. Isso é graça. É aquele que não precisa descer. É aquele que não precisava fazer, faz. Embora seja maior do que todos, Deus não escolhe estar acima de todos. Ele escolhe estar com homens. E isso é de uma beleza, isso é de uma maravilha enorme, irmãos. Às vezes a gente está achando que Deus, ele queria ficar só lá. Não, Deus quer estar com o povo, entre eles andarei, com eles habitarei. Eu serei o seu Deus, como é mesmo o nome de Jesus, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus. Então, graça significa que Deus desce para te encontrar.
É um movimento descendente de Deus, expresso por Paulo nos seguintes termos: sendo rico, Jesus se fez pobre por amor de vocês. Tem alguém aqui que queria ficar mais pobre? Eu confesso para os irmãos que, se eu pudesse, eu ficaria um pouquinho melhor. Mas mais pobre eu não quero ficar. Tem alguém aqui que voluntariamente queria ficar mais pobre? Querido, a graça de Deus faz com que Jesus aceite ficar pobre por causa de você. E não é pobre como figura retórica de linguagem, não. O primogênito da criação entrou no mundo não como membro de uma família real ou de uma família rica. As duas rolinhas ou dois pombinhos oferecidos no templo por José e Maria estavam de acordo com o que diz Levítico capítulo 12, verso 8. Se a mulher não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos. Graça significa que Deus, por um instante, ficou pobre para te enriquecer. E nenhum de nós está disposto a fazer. Nenhum. Quer ver? Pastor, na sua experiência pastoral, tem crente que, por anos a fio, não consegue dizimar? E como é mesmo que diz o Salmo? Aliás, como que diz o profeta? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e abrirei as janelas dos céus. Deus diz, traz e eu vou abrir. E mesmo assim, às vezes, a gente não consegue fazer. Imagina só você ficar mais pobre. Porque os dízimos e ofertas incluem o desprender-se, mas o agir generoso de Deus. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda não consegue dar. Imagina você voluntariamente se fazer mais pobre. Ninguém quer se fazer, mas Deus fez. Aliás, é justamente nessas coisas que nós vemos que apenas Deus está disposto a fazer certas coisas. Deus é poderoso, Deus está no alto, Deus é grandioso. E qualquer homem, se puder ter qualquer dessas coisas, as buscará. Deus é o Rei, o Senhor de toda a terra. E qualquer homem, se pudesse fazer rei, se fará. Mas alguém disse certa vez o seguinte, que todo rei quer ser Deus, todo homem quer ser rei, todo menino quer ser homem, e só Deus quis ser menino. Só Deus fica pobre por causa de você. Só Deus, sendo rei e Deus, se faz menino por amor de nós. Nisso nós vemos a graça e o que ela significa. A experiência terrena de Jesus, no entanto, queridos, ela não expressa apenas a escassez material de recursos. Nós devemos entender que o fazer-se pobre de Cristo não se dá apenas do ponto de vista material. Ele também se fez pobre ao enfrentar a rejeição. João diz que ele veio para o que era seu, mas os que eram seus não o receberam. O Senhor enfrenta também a rejeição daqueles que deveriam acolhê-lo em seu coração. Ele se faz pobre não apenas na rejeição e na pobreza, mas também ao enfrentar o escárnio e a vergonha. O autor da carta aos Hebreus diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Mas os evangelistas, contudo, nos contam que Herodes e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. E o mesmo autor de Hebreus, que primeiro afirma que ele é o resplendor da glória, também diz de modo categórico, ele suportou a desonra. Fazer-se pobre significa que Deus aceitou a escassez material, a rejeição dos homens, a zombaria e o escárnio de todos eles. No entanto, a maior expressão da pobreza de Cristo se deu na cruz. Preste atenção no que Paulo diz. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. As palavras do autor de Hebreus nos ajudam a compor o quadro, pois ele diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ou seja, Jesus não apenas troca a alegria pela pobreza, mas ele troca a alegria
pela vergonha de suportar a cruz e ser desprezado. Troca a riqueza pela pobreza e a alegria pela cruz. Tudo isso Jesus fez. E quais os efeitos disso em nossas vidas? A graça tem dois lados. Até aqui, nós falamos do preço da graça. Porque preste atenção. Você já ganhou um presente que você gosta muito e que você o guarda por anos a fio? Quanto aquele presente te custou? Hã? Porque foi presente, graça, não é? Mas custou para quem te deu o presente? É isso que a gente tem que entender, irmãos. Para que nós valorizemos a graça, a gente precisa entender. A salvação é um presente que não nos custa nada, mas que ao Filho de Deus custou o movimento descendente, o abrir mão da riqueza, do esplendor e da glória. Aquilo que não te custou nada, custou-lhe tudo, até mesmo a comunhão com o Pai. Agora, e o que isso significa para nós? Para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. É somente por causa da pobreza dele, por causa da graça que lhes foi dada por Deus em Cristo, que vocês foram enriquecidos em tudo e em toda palavra e em todo conhecimento. Cristo se fez pobre para que você fosse plenamente equipado com tudo que te é necessário. Preste atenção. É pela pobreza dele, por causa da graça dele, que lhes foi dada por Deus em Cristo, que vocês foram enriquecidos em tudo e em toda palavra e em todo conhecimento. Esta igreja está totalmente equipada por Deus, em graça e conhecimento, para responder à altura com a graça que lhe alcançou. O que Deus fez por você foi grande? Você pode pagar, mas isso não te impede de fazer o melhor que estiver ao teu alcance, porque essa é a resposta adequada à graça de Deus. Houve um preço pago pelas bênçãos que recebemos em Cristo. Aqui nós vemos uma face da graça. Se a graça é um presente não merecido, algo que nós não pagamos, ela traz a outra realidade. Alguém paga por aquilo que você não precisou pagar. Jesus não precisava se fazer pobre, ele não precisava enfrentar rejeição, ele não precisava passar por zombaria, ele não precisava passar pela cruz. Mas ele trocou tudo isso para que a graça de Deus se manifestasse, trazendo salvação a todos os homens. O mais importante que nós devemos ter em mente, esse amor que nos enriqueceu fez de todos nós devedores. A graça de Deus fez de mim um devedor. É por isso que a igreja dos macedônios não se recolheu na sua debilidade, na sua fraqueza ou na sua escassez de recursos. Eles entenderam: eu fui alcançado pela graça, agora eu sou devedor. E um devedor que jamais saudará a sua dívida, mas que alegremente, todos os dias, faz algo para agradar aquele que em graça lhe alcançou. Nós não podemos pagar, mas precisamos compor ou entender o quadro que compõe a graça de Deus. Quem está no alto, desce. Quem tem toda a riqueza, experimenta a pobreza. Quem é o autor da vida, morre. E quando ele faz todas essas coisas, você é elevado, pois agora você está assentado com Cristo. Antes, você não tinha nada, mas agora você foi enriquecido. Antes, você era desonrado, mas agora você tem assento
a mesa preparada por Deus diante de todos os seus adversários. Como não ser devedor a esse Deus? Como não agradecê-lo? Como não bendizê-lo? Como não procurar agradá-lo todos os dias? Devemos continuar recorrendo às palavras e devemos insistir em ter atitudes graciosas. Mas devemos nos lembrar que mais do que qualquer atitude e muito mais do que qualquer palavra, encontramos a melhor definição de graça na pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo quis demonstrar para os coríntios o que era a graça, ele não usa palavras, ele usa Jesus. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vocês se fez pobre. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar. A tua graça, Senhor, diz o salmista, é melhor do que a vida. Ele declara isso, Senhor, muito antes de ter o conhecimento que nós temos, Senhor. Ele tinha um conhecimento parcial da graça. Nós temos o conhecimento total da graça, porque nós conhecemos a Jesus. As Escrituras dizem que Deus outrora falou muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas a nós ele falou pelo Filho, o resplendor da glória. E se os antigos tiveram apenas um vislumbre da graça, nós conhecemos a graça por meio de Cristo. E conhecendo a graça, nós só podemos responder de uma maneira: somos devedores. Eu tenho que me esvaziar dos meus pecados, do meu orgulho, da minha altivez. E o exemplo está em Cristo, que não tinha pecado, arrogância, altivez. Mesmo assim, esvazia-se da glória, torna-se um com cada um de nós, para que nós, que fomos pobres, fôssemos feitos ricos. Para que nós, que um dia fomos fracos, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Declaramos, Senhor, que somos devedores e nos miramos no exemplo dos macedônios, que porque foram alcançados pela graça, foram capacitados a responder com generosidade. Que nós possamos responder com generosidade no trabalho, na disposição, no tempo, em tudo o que diz respeito, porque o Senhor, por meio de Cristo, nos proveu com tudo o que nós precisamos para responder ao Senhor. É verdade, e temos de dizer: a graça que nos trouxe nos manterá de pé. Seja exaltado e glorificado o Senhor de toda graça. Amém, amém, amém. Aleluia.